E aí, galera, salve torcida tricolor, excelente quinta-feira a todos. Afinal, é dia de Flu, dia do terceiro jogo do tricolor na temporada, terceira rodada do Campeonato Carioca. E agora vamos falar tudo sobre Fluminense e Audax, logo mais às 8h15 da noite no estádio Luso Brasileiro, o terceiro desafio do Flu na temporada e um time com muitas novidades, com estreia de reforços. Fábio e David Duarte vão estar em campo, pelo menos de acordo com a nossa apuração, com a apuração do GE. Globo também. Então vamos falar tudo sobre esse provável time do Fluminense, sobre esse jogo contra o Audax Rio, que é um adversário que o Fluminense enfrentou apenas duas vezes, né, em toda a história, uma vez em 2013 e outra em 2014. Em 2013 venceu com gol de Wellington Ney, 1-0. Em 2014, já no ano seguinte, foi 3-1, e teve gol de bicicleta do Wagner. As imagens não eram boas, assim, não consegui achar um vídeo bacana que eu pudesse usar, obviamente, por aqui. Então eu peguei um, mais ou menos, só para relembrar esse gol do Wagner. Saiu mal, se chocou com os próprios companheiros de bicicleta. O gol da bicicleta depois da saída do Yamada, saiu mal, se chocou com os próprios companheiros de bicicleta. O gol aberto. Bom, e o detalhe é que o Audax ainda não venceu neste campeonato carioca. Empatou na estreia com o Nova Iguaçu em casa e depois perdeu fora de casa para a Portuguesa. No próprio Luso Brasileiro, perdeu por 1-0. O técnico é o Alex Alves, ex-atacante do Botafogo e também do Madureira. E o detalhe é que tem uma curiosidade, né? O Audax sempre foi da Baixada Fluminense ali, de São João do Meriti, e fez uma parceria, no entanto, recentemente com a Prefeitura de Angra dos Reis. E aí virou Audax Angra Esporte Clube. Na verdade é Angra Audax Esporte Clube. Só que ainda utiliza o nome do Audax Rio e também as cores do Audax Rio, do antigo Audax Rio, todo laranja, uniforme todo laranja. Foi uma parceria feita com o Audax Esporte Clube, a Prefeitura de Angra dos Reis e também o governo do estado do Rio de Janeiro. O Audax transferiu a sua sede para Angra dos Reis. Né? O time está sediado lá, portanto, representa Angra dos Reis. Pela primeira vez, Angra dos Reis tem um time na elite do futebol carioca. Então é um detalhe que eu achei bacana a gente trazer aqui, porque eu fui saber disso há pouco tempo também. Eu já, antigamente, quando fazia jogo para rádios menores, eu transmiti algumas partidas lá no... Até esqueci o nome do estádio lá agora, me falha a memória, mas enfim, ali em São João do Meriti, vários jogos do Audax ali, o antigo Audax Rio. Eu acompanho desde a Série C, quando o Audax começou a disputar a Série C do Campeonato Carioca. Então agora é uma novidade com essa parceria com a cidade de Angra dos Reis. E o detalhe é que tem um Lessa. Tem um Lessa que não sou eu, mas como tem o meu sobrenome, eu vou falar, dar um toque pro cara não fazer gol no Fluminense, né? Porque senão depois vão dizer que sou eu, vão dizer que é o Lessa, é culpa do Lessa. Porque o provável time do Audax Rio aqui para esse jogo: Max, Léo Fernandes, Lucão, Kaique, Romarinho, Julinho, ou João Vitor, Danilo, Fernando, Lessa, Misael e Fidel. Tem o Fidel aí, o Fidel Carlinhos, Fidel que não é o Castro. Então, enfim, mas tem sempre nomes engraçados nesses times de menor expressão do Rio de Janeiro, tem sempre um nome curioso. E aí eu me deparei agora com o Lessa, que eu vou tentar descobrir se é da família, né? Que até onde eu sei, não tem nenhum jogador da família. Pelo menos até onde eu sei, mas vou dar uma checada para ver se tem algum grau de parentesco aí. Mas enfim, esse é o Audax Rio que vai enfrentar o Fluminense, claro, um adversário fraco, limitado, que a gente não espera outra coisa que não seja vitória, mesmo com o time formado basicamente por reservas, que é esse que o técnico Abel Braga vai mandar a campo. Bom, reservas, enfim, tem muita gente que vai entrar nesse jogo e pode vir a ser titular da equipe. Mas o Abel decidiu poupar quase todo o time titular que jogou nos dois primeiros jogos. Provavelmente somente o Luiz Henrique e Iago serão mantidos. O GE. Globo trouxe essa informação ontem, foi a mesma informação que eu apurei. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, David Duarte, Manuel e Lucas Claro. David Duarte estreando e também o Fábio. Então duas estreias nesse jogo. Calegari, Martinelli, Iago e Pineda. Luiz Henrique, Ares e Cano. Cano pela primeira vez
como titular no lugar do Fred. Cano vai ter uma chance aí de começar a botar ainda mais pressão ali no Fred, começar a colocar dúvida na cabeça do técnico Abel Braga. Bom, tem alguns pontos sobre essa opção do Abel. A mim preocupa um pouco porque são apenas 2 jogos na temporada e a gente está a 20 dias do jogo mais importante do Fluminense neste início de ano, que é o Milionários pela segunda fase da Libertadores. Então, assim, desde o início, desde o ano passado, desde quando a gente soube que o Fluminense iria jogar no dia 22 de fevereiro, que ia enfrentar o Milionários, altitude e tal, a gente sempre discutiu a partir de então. Bom, o Fluminense precisa, né, anunciar os reforços o quanto antes, e aconteceu, iniciar a pré-temporada com todo mundo e chegar nessa partida com um time já bem estruturado, com um time já bem definido taticamente, né, de preferência desempenhando bem, jogando bem, com um nível de entrosamento já aceitável para um início de ano. E assim, diante do que a gente está vendo, diante do que a gente viu nesses 2 jogos, é bem difícil que isso aconteça. Ainda mais que o Abel já está dando mostras de que não vai colocar time titular em todos os jogos. Assim, provavelmente ele vai poupar e não vai ser só nesse. Eu acho que ele vai poupar em outras partidas. Então, assim, me preocupa, porque o tempo é muito curto para esse jogo contra o Milionários. E o time do Fluminense não assim, mostrou evolução do primeiro para o segundo jogo, mas muito mais uma evolução técnica de alguns jogadores. Coletivamente, assim, evoluiu muito pouco. O primeiro tempo foi tenebroso. E aí, o Abel, tenebroso no sentido de criação, né, de ideias, né, na articulação das jogadas. E o Abel vai repetir o que ele fez no jogo contra o Madureira, que é não ter um armador em campo, a não ser que o Ares caia mais pelo meio, caia mais por dentro, centralizado, armando mais as jogadas. Eu acho que não vai acontecer, ele deve ficar mais aberto pela esquerda. Então, assim, novamente, o Fluminense vai ter, só que dessa vez, Martinelli e Iago. Legal testar o Martinelli, mas ele tem novamente 2 volantes no meio campo e não tem um armador. Então, assim, a chance da gente assistir novamente o filme que a gente viu contra o Madureira é gigante. Porque o Natan entrou só no segundo tempo contra o Madureira e nesse jogo precisa ser reserva. Cadê o Ganso? Porque se o Ganso não for relacionado para esse jogo com o time reserva, aí, meu amigo, aí tem caroço no angu. Como eu disse, lá atrás me perguntaram, a informação que o Netflix deu de que houve uma discussão entre Ganso e Abel, eu não consegui confirmar essa informação. Por isso, eu não falei por aqui. Mas se o Ganso não for relacionado, se o Ganso não entrar nesse jogo, aí, meu amigo, aí as atitudes do Abel falam por si. Realmente, assim, eu não consigo, eu estou começando a acreditar que não tem outra explicação a não ser ter havido um atrito ali, porque num jogo em que você vai com o time todo reserva, precisando mais uma vez de um armador, se o Natan não pode usar, por que não entrar o Ganso ali? Porque tem que colocar o Ares para jogar. Beleza, então coloca o Ares para jogar e a gente vai ver novamente aberto pela esquerda. Acho que é Zucho, ele entrou muito bem no jogo passado, mas a questão não é essa, a questão é quem vai pensar esse jogo. Enfim, opções do Abel. A escalação do Fábio, por exemplo, para mim indica um revezamento, que realmente pode acontecer um revezamento. Porque, pensa comigo, se o Marcos Felipe não saiu, se o Luiz Henrique não saiu, se o Iago não saiu, por que o Marcos Felipe teria que sair, goleiro, com apenas 2 jogos? Não, é porque ele quer testar o Fábio e ele vai querer utilizar o Fábio em alguns jogos. Então, isso para mim já dá indício de que haverá de fato um revezamento entre os dois. É bem possível isso. Será que vamos ter 6 volantes na lista de relacionados novamente? Será? Vamos ver quando essa lista de relacionados sair no início da tarde. Então, assim, tem alguns pontos positivos que eu acho que é observar os reforços, que a gente não observou ainda. Como será que vai se comportar David Duarte, Manuel, Lucas Claro, uma zaga completamente nova. O Abel mantendo os 3 zagueiros, que com certeza não estão entrosados ainda nessa formação. Mas assim, é interessante observar, né, esse atleta, o próprio Pineda, vai ter uma chance na lateral esquerda, né, que ele entrou bem na estreia contra o Bangu, contra o Madureira não entrou. Cano como titular, muita gente já querendo ver o Cano como titular desde o início,
formando essa dupla ali com o Luiz Henrique. Então, assim, é interessante por esse aspecto de testar, de observar, né? Porém, eu acho preocupante em relação, pensando já em Libertadores, pensando mais lá na frente. Vamos ver, enfim, o que vai acontecer daqui em diante nos próximos jogos também, quais serão as opções do Abel. O Luiz Henrique falou ao Flu TV, né, deu uma entrevista antes do jogo, depois do último treino, antes dessa partida, nesta quarta-feira. Vamos ver o que disse o Luiz Henrique ao Flu TV. O time está com a expectativa muito boa para o jogo de amanhã contra o Audax. Estamos indo muito forte. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e levar os 3 pontos do Fluminense que merece. Estamos no início da temporada. Sabemos que a dificuldade vai ser muito grande da preparação física, mas estamos muito bem, já viemos de uma vitória, agora vamos jogar contra o Audax muito contente, muito feliz para levar os 3 pontos. Bom, galera, lembrando, o jogo somente no Pay-Per-View do Campeonato Carioca ou na Flu TV Play, às 8h15 da noite, ingressos esgotados já para essa partida. A Portuguesa garantiu que o problema na iluminação foi corrigido e que nesse jogo de hoje teria uma iluminação muito melhor. Os jogadores reclamaram demais depois daquela partida contra o Bangu. Esse jogo quase foi transferido para a Volta Redonda, como eu vim informando para vocês, mas no final de semana passado foram feitos novos testes e a Portuguesa garantiu que esses problemas foram resolvidos e que dessa vez as questões estruturais não vão atrapalhar tanto. Então vamos ver se realmente isso vai acontecer. Já em relação à transmissão, enfim, a gente não pode esperar muita coisa porque o negócio está feio. O árbitro será o experiente Wagner Nascimento Magalhães, auxiliado por Daniel do Espírito Santo Pavo e Rafael Cepeda de Souza. Bom, trio experiente, Wagner super experiente, talvez, se não o mais, um dos mais experientes hoje da Federação de Futebol do Rio. Só que o detalhe é que o último jogo que ele apitou do Fluminense foi um Fla-Flu do Carioca de 2020. Ele não apitou o jogo do Flu ano passado. Esse jogo foi vitória do Flamengo por 2-1, ou seja, né, ele não apitou nenhum jogo do Fluminense na última temporada, porém é um árbitro que, claro, não é sempre apita bem, às vezes apita mal também. Aliás, tem, né, a Copa Sérgio, né, que é uma Copa que reúne os jornalistas, né, cada veículo monta um time, já tradicional aqui no Rio de Janeiro. O Wagner teve uma edição que apitou, e o que eu xinguei o Wagner Nascimento Magalhães, o que eu reclamei com ele, meu irmão, eu vou te falar um negócio, ele complicou praticamente uma pelada metida profissional. Mas o Wagner, de fato, é um árbitro muito experiente, sem dúvida. Só que tem um detalhe, dos últimos 12 jogos que ele apitou do Flu, o Tricolor só venceu 3, empatou 5 e perdeu 4. Isso é pra lá, hein, Wagner Nascimento? Isso é pra lá, hein, meu filho? É pra lá, mas vamos torcer para que ele faça um bom trabalho. Não é um jogo que tem que ser complicado, né? É Fluminense e Audax. Então, assim, torcer para que o trio de arbitragem, de preferência, nem apareça. Nem apareça. Só não atrapalhar, como eu sempre digo, tá ótimo. Então é isso, galera. Pré-jogo, Fluminense e Audax, todas as informações aqui. Logo mais a gente volta, como sempre, com a live pós-jogo aqui no canal do Lessa, com toda a análise do que foi, tomara, uma vitória do Fluminense sobre o Audax, a segunda vitória na temporada 2022. A gente se fala mais tarde. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.